Campeonato Nacional de Montanha começou com mais um trabalho da equipa da Hemoporto, que levou os pilotos até à Rampa da Penha. A rumaria ao Alto da Penha não foi grande, muito por culpa das condições atmosféricas, que ainda assim não afastaram os mais ousados, que decidiram enfrentar no primeiro dia a chuva e o frio de forma mais ou menos preparada. A Rampa da Penha recebeu também a Taça Nacional de Clássicos de Montanha, ainda que tenha contado apenas com 3 participantes. A oportunidade revelou a boa forma dos únicos 3 exemplares em pista. Domingos Fernandes, ao volante deste Auto Bianchi, alcançou o 3º lugar da categoria, enquanto que Cândido Monteiro, com o seu Datsun 1200, conquistou a 2ª posição dos Clássicos de Montanha, onde este belíssimo Cinca Rally 3, conduzido pelo espanhol Juan Martín, conquistou o 1º lugar entre os clássicos da Rampa da Penha. O sol, que andou praticamente envergonhado durante os 2 dias de prova, foi substituído pelo exuberante amarelo deste bonito exemplar. Longe do fulgor de outros tempos, destaca ainda para a Taça Nacional de Montanha, onde apenas um concorrente foi admitido à partida, Armando Freitas, ao volante deste Toyota Starlet, discutiu um troféu sem concorrência na 38ª edição da Rampa da Penha, na cidade de Guimarães. Algumas das categorias apresentaram um número reduzido de concorrentes. Foi o caso das categorias 5 e 6, onde as vitórias de Parcídio Somaville e Fernando Salgueiro nunca estiveram em dúvida. Do alto da Serra da Penha percebia-se à distância e pela lista de participantes que a prova esteve muito longe do êxito de outros tempos. A categoria 5 e 6 do Nacional de Montanha apresentou apenas 4 concorrentes, 2 em cada categoria. Na 6, Martina Pereira, que temos na imagem, continuou a exibir o seu Lola T70, que não foi além do 2º lugar, muito por culpa da prestação de Fernando Salgueiro, que ao volante deste Forscore MK2 conseguiu o 1º lugar da classe. A categoria 5 também não saciou a fome do público que esteve presente, já que os Datsun não tiveram concorrência. Mário Mesquita, ao volante do Datsun 1600 SSS, ficou no 2º lugar, ou se preferirem, numa outra perspectiva, perdeu o duelo para Parcídio Somaville, que ao volante do Datsun 260Z conseguiu alcançar o 1º lugar da categoria na rampa da cidade de Berço, numa subida quase em ritmo de passeio. A categoria 4 foi dominada pelos Seat Leon, com Luís Silva a vencer sem grande oposição. Mas as condições atmosféricas baralharam a escolha dos pneus. Foram 6 os concorrentes em prova na categoria 4, onde Luís Nunes guiou o Seat Leon ao mais alto lugar do pódio, com surpresa do próprio piloto. Durante os 2 dias de prova, os Seat Leon não deram grandes hipóteses à concorrência, ainda que João Silva, que aqui vemos na imagem com o seu Renault Clio, tenha conseguido dar luta. E pese embora o facto de ter ficado na 4ª posição, conseguiu relegar, por exemplo, para o 5º posto o Seat Leon 1800 de José Cerqueira. Já Ricardo Gomes alcançou o 3º lugar da categoria ao volante deste Seat Leon 1.8, conseguindo assim uma dupla satisfação para o grupo JC Racing Team. No entanto, se houvesse um prémio para a família mais azarada, seguramente que ele seria entregue a Paulo Silva e Daniela Marques, ambos com razões de queixa da falta de sorte ou então do tempo, que no 2º dia de prova fez com que ambos fossem vítimas de acidente, felizmente sem consequências físicas para os dois. E já agora, com destaque para Paulo Silva, que mesmo no final da prova não conseguiu controlar o Seat Leon Supercopa e, apesar de ter cortado a meta da forma mais improvável, conseguiu fazer um dos melhores tempos, o que lhe valeu o 2º lugar no pódio, enquanto que Luís Nunes acabou por ser o grande vencedor na categoria 4, ao volante do Seat Leon, que demonstrou grande segurança e fiabilidade durante os 2 dias de prova, o que se traduziu numa surpresa, conforme confessou o piloto. Confesso que nem estava à espera que corresse tão bem, visto que é a primeira vez que estou a andar com este Seat, que para mim é novo. Tive pouco tempo para testar o carro, ainda por cima com este tempo que não ajuda nada, com este tempo incerto, mas os tempos começaram a sair
Começaram a sair bons tempos logo ontem, desde o início, para o tempo que tínhamos, com chuva. E hoje as coisas o tempo estava um bocado incerto. Para esta última subida optamos por levar pneus slicks. Foi uma aposta um pouco arriscada, como se viu, que os últimos a subir já apanharam muita água, mas eu ainda subi com o tempo, com o piso relativamente seco. Tornou-se uma boa aposta e estou muito satisfeito pelo resultado alcançado. Na primeira vez, Luís Nunes conquistou o primeiro lugar. A categoria 3 foi a mais animada na Rampa da Penha. Luís Silva venceu, mas Manuel Correia terminou a menos de um segundo do piloto do BMW M3. Na categoria 3 houve emoção e incerteza quanto ao vencedor praticamente até à última subida no derradeiro dia da prova. Mas já lá vamos. Por agora ficam as imagens impressionantes do acidente de Sérgio Nogueira sobre a reta da meta. O piloto perdeu o controlo do Citroën Saxo, deixando a viatura neste estado que as imagens documentam. Em declarações à Sport TV, o piloto explicou como tudo aconteceu. Vinha a arriscar tudo por tudo, um bocado Manuel Pereira perdeu alguns segundos com o toque que deu. Estou a lutar com carros de altas cilindradas, vinha a lutar, a fazer o meu tempo em termos de pneus de chuva, aproveitar ao máximo. Entretanto, já vinha a recuperar bem na anterior, onde houve repetição de prova por causa de um acidente de uma outra viatura. E pronto, e aqui talvez por alguma coisa na estrada, onde o carro não consegui segurar o carro, deslizou-me à parede, onde ele veio bater agora no termo final. Já venho aqui a esta rampa algumas vezes consecutivas e pronto, e esta parte final é sempre um bocado perigosa, que vimos ao limite do carro, onde temos uma curva anterior à meta e onde se arrisca um bocado tudo, porque o carro vem a uma velocidade, um carro que desenvolve relativamente, que é um 1600, e tenta-se aproveitar e depois dá disto, mas olha, paciência, outras virão para aí. Na imagem vemos já o Mitsubishi Lancer Evolution 6 de Manuel Pereira, que ficou no terceiro posto, a pouco mais de 2 segundos deste homem que agora temos na imagem. Manuel Correia em Ford Fiesta ST, que conquistou o segundo lugar, insuficiente contudo para chegar ao andamento do grande vencedor, Luís Silva. Foi ele quem chegou mais longe no pódio na categoria 3 e, além de ter ganho a aposta nos pneus de chuva para o segundo dia de prova no seu BMW M3, revelou nervos de aço, já que o piloto soube também resistir à pressão de 2 subidas que acabaram por ser anuladas e de forma consecutiva devido aos acidentes da concorrência. No final da prova, Luís Silva era obviamente um piloto satisfeito. Não estava à espera, porque eu estou a correr com carros na minha categoria muito superiores ao meu, portanto o meu lugar seria normalmente o 4º lugar, seria difícil passar daí para cima. No entanto, o tempo, que não foi grande coisa, correu de feição, fiz a aposta certa nos pneus e acabo por ganhar, penso eu que justamente, a categoria 3. Esse foi o segredo, a aposta nos pneus de chuva? Sem dúvida que foi o segredo, foi a aposta nos pneus de chuva, quando a maior parte dos pilotos apostaram nos pneus de seco. E depois de um segundo dia de prova que foi, em todos os níveis para o Luís, um contratempo. Teve ali 2 falsas partidas, chamemos-lhe assim, pelos acidentes. De alguma forma alterou o seu estado de espírito para a última subida ou tentou manter-se, digamos que imune à pressão de ter que fazer essa última subida? Não, nunca ficámos imunes quando chegámos a uma curva e vemos um colega nosso acidentado. Claro que nós vimos a tentar tudo correu bem nas subidas que fiz e nada valeram, porque tive que voltar a descer. Doeu-me um bocado porque tive que parar 2 vezes numa curva onde há 4 anos eu também tive um acidente, portanto é uma curva que eu tenho muito respeito. Enerva um bocadinho, mas pronto, também de alguma forma serve para testar o carro várias vezes para cima, seguidinhas. O BMW M3 E30 de Luís Silva
foi o mais rápido da categoria 3 na Serra da Penha, em Guimarães. A categoria 2 só ficou decidida na última subida, com António Nogueira a conseguir impor novamente o seu Porsche 911 GT2. Foram 8 os concorrentes da categoria 2 que marcaram presença na Rampa da Penha, naquela que foi a categoria com maior número de participantes. Os Porsche dominaram as atenções e só não o fizeram de forma absoluta no pódio por culpa de José Correia, que terminou de forma azarada a última subida de prova. Este é Edgar Reis, que ao volante do Porsche 997 GT3 Cup alcançou o terceiro lugar. José Correia, que aqui vemos no seu Nissan GT-R GT3, chegou ao segundo lugar da categoria 2, ainda que na última subida da Penha, um despiste tenha deixado o seu carro nestas condições. Isto depois de um acidente que o piloto explicou à Sport TV. Eu estava a fazer a corrida com pneus de chuva, entretanto o tempo secou, né? Eu mudei para pneus slicks, pensando que ia estar seco, demorou um pouco mais porque houve 2 azares. Pronto, isto começou a chover, a pista ficou molhada, bem com pneus slicks, arrisquei um bocado e aconteceu, o carro saiu-me de traseira. Acabou por ser apenas danos materiais que a viatura acabou por sofrer. O José Correia acabou por sair ileso, digamos assim, deste acidente. Sim, isto foi só danos materiais, não é grande coisa, só que isto é tudo fibras e plástico, quando tem um toquezinho, metade das coisas desmontam-se todas, o resto não é nada de especial. A estratégia passava por usar pneus slicks pelo tempo que estava, não é? Aqueles 2 acidentes ali na zona da meta acabaram por estragar, digamos, a estratégia que tinha montada para este último dia de prova? Sim, a estratégia, porque a pista estava seca, né? Com pneus de chuva, com a pista seca também não é bom. E então eu mudei para slicks, já arrisquei, demorou mais pouco, começou a chover, pronto, aconteceu isto. Não é nada especial. Habituado já a estas andanças, António Nogueira revelou-se uma vez mais imbatível, conduzindo o seu Porsche 911 GT2 ao primeiro lugar. Pese embora o piloto tenha confessado as dificuldades que sentiu, igualmente devido à instabilidade do tempo. Eu vim a fazer algumas provas de campeonato de montanha, começando por aqui. Resolvi trazer o carro que costumo fazer algumas provas, que é um dos carros que já tem, é um dos carros mais antigos aqui, talvez do campeonato, mas é sempre um carro por excelência, né? O piloto aqui é um bocado complicado. Tentei fazer o meu melhor possível, tive um azar de trazer pneus de chuva que eram novos, mas tinham 4 anos, nunca tinham sido usados e de maneira foram muito ineficazes aqui nas minhas provas. Na última tentei arriscar com pneus slicks, a chover copiosamente, mesmo assim consegui fazer o melhor tempo. Pronto, isto me deu uma satisfação que é sinal que eu ainda estou vivo e que aqui os meus amigos concorrentes ainda têm que contar comigo. António Nogueira voltou a conduzir o Porsche 911 GT2 ao primeiro lugar da categoria 2. O regresso de Pedro Salvador acabou com as dúvidas quanto ao nome do vencedor. O piloto de Chaves dominou a Rampa da Penha na categoria 1 e em termos absolutos. A 38ª edição da Rampa da Penha, em Guimarães, contou com a velocidade e exuberância das máquinas da categoria 1. Ao todo foram 7 os participantes nesta categoria. Na imagem vemos o Silvercar S2 do espanhol Pedro Castañón. Este é já António Barros, que ficou no 4º posto da geral, enquanto que Paulo Ramalho conseguiu levar o Juno até ao 3º lugar do pódio. Rui Ramalho ficou na 2ª posição da geral e fez o que pôde com o seu Ozella para contrariar o favoritismo que era atribuído a Pedro Salvador, que provou uma vez mais neste seu regresso estar em grande forma ao conduzir o Norma M20 ao primeiro lugar da geral.
Correu tudo bem, o balanço é muito positivo neste regresso à montanha. Realmente foi uma prova difícil pelas condições climatéricas, sempre a alterar, o asfalto particularmente escorregadio, muito mais que aquilo que é o normal, mas de qualquer forma foi uma prova tranquila, sem grandes percalços. Tivemos só um problema elétrico no dia de ontem que se resolveu, e agora a última subida, que seria a subida de ataque de slicks, pronto, choveu e foi uma subida super tranquila. Foi uma ida à missa de domingo, verdadeiramente, agora para chegar cá acima. E como é que se sentiu neste regresso ao Campeonato Nacional de Montanha? Senti-me bem, a montanha é um ambiente que me agrada, o público realmente está mais perto, faz-se sentir. É algo que difere bastante da velocidade. Aqui sentimos que o público está presente, que faz questão de interagir com as equipas e com os pilotos, que eu acho que é sempre bem-vindo. Eu pessoalmente gosto muito deste tipo de provas, gosto da adrenalina destas provas, é o momento em que temos uma subida para fazer o tempo, portanto as provas de estrada agradam particularmente, portanto é um regresso que vem para ficar, venho para lutar pelo campeonato, para lutar pela vitória em cada prova e no final vemos qual é o balanço. Pedro Salvador voltou a ser rei da montanha, desta vez na 38ª edição da Rampa da Penha, na cidade de Guimarães.